Olá, meus irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kíssela e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 167º dia, seguindo com o livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 25, ao capítulo 17, versículo 24, livro de Atos, capítulo 10, versículos 24 ao 48, Salmos, capítulo 134, versículos 1 ao 3 e Provérbios, capítulo 17, versículos 9 e 11. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu sustento, pelo livramento. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 ao capítulo 17, versículo 24. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo o Israel cercavam Gibeton. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida. Exterminou todos, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de seu servo Aías, de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo o que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Eu o levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel, mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo de Israel pecar, irritando-me com os seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você e os seus descendentes, e vou fazer com a sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Baasa morreu e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra sua descendência, por todo o mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, irritando-o com suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se, na casa de Arsa, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Zinri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todos os descendentes de Baasa,
Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim Zinri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados que Baasa e o seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo o que ele fez, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, o arraial, todo Israel, constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real. Pôs fogo no palácio ao redor de si e ali morreu. Isso aconteceu por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zinri e a conspiração que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu, e Onri passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onri matou e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. Segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então
a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade de matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou-o em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restitua a vida deste menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Livro de Atos, capítulo 10, versículos 24 ao 48. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se ajuntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa.
De repente se apresentou diante de mim um homem, vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Livro de Salmos, capítulo 134, versículos 1 ao 3. Cântico de peregrinação. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículos 9 ao 11. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele.